Olá, eu sou Yasmin Silva, eu sou consultora de suporte ao produto e energia. Eu estou aqui hoje para falar da melhor forma de aumentar a vida útil do seu gerador. Nesse webinar, nós vamos falar de manutenção preditiva. A manutenção preditiva é uma técnica utilizada para antecipar possíveis falhas dos equipamentos. Sim, eu disse manutenção preditiva, não preventiva, que apesar de parecerem iguais, os significados são bem diferentes. Uma grande diferença é a respeito do intervalo de manutenção de cada uma. Por exemplo, na manutenção preventiva, os intervalos são indicados conforme o manual do fabricante. Já na manutenção preditiva, elas ocorrem em intervalos sistemáticos. Como eu disse, a manutenção preditiva é um método de monitoramento para antecipar falhas. Dessa forma, prediz o tempo de vida útil da máquina, ou seja, permite identificar sintomas iniciais de um problema antes que eles se tornem potenciais falhas e agir preventivamente. Eu vou falar sobre 3 métodos que a Sotrec indica e aplica para os geradores, que é o conectividade, análise de fluido e CAT-SPECT. Conectividade é o nosso primeiro tópico, e conectividade é a capacidade de estabelecer uma conexão, uma comunicação, um vínculo ou a disponibilidade de um dispositivo ser conectado a outro ou a uma rede. E essa é justamente a nossa proposta de manutenção preditiva para esse tópico. Como funciona? Nós coletamos os dados pelo nosso hardware Product Link, que é instalado no gerador, e os dados são enviados para os servidores da Caterpillar. E depois esses dados são apresentados na plataforma CAT-RAN para serem lidos pelos usuários. Esse é o ciclo. A plataforma CAT-RAN. A plataforma CAT-RAN é uma plataforma onde os usuários podem ter acesso para ler efetivamente os dados. Dentro dessa plataforma também é onde ocorre toda a inteligência de leitura e interpretação dos dados. Ela pode ser acessada Android, Apple iOS e na plataforma web. Com a plataforma CAT-RAN, é possível ver os dados de localização, status de operação, resumo de alertas, resumo de parâmetros, total de combustível gasto, orímetro e diversos outros dados. Todas basicamente para você ver como está realmente o seu equipamento. E além de todos os dados de parâmetro, ela tem diversas possibilidades. Dentro da plataforma, você consegue dar acesso remoto, múltiplos usuários, status de equipamentos, fazer gestão de manutenção, tem um painel de controle personalizado, você consegue gerar alertas customizados, entre diversas outras funções. Bom, apresentamos o que ela faz, quais as possibilidades, mas no fim das contas, para que serve o monitoramento? Quais são os benefícios, né, que você consegue com o monitoramento? Primeiro, o melhor equilíbrio entre os ativos, pois a gente pode comparar o desempenho entre eles e a melhor distribuição de demandas de otimização de energia. Também é possível a redução do tempo de máquina parada, pois é possível a previsibilidade da manutenção corretiva e das manutenções preventivas, óbvio. Também traz tranquilidade, pois é possível verificar sempre o estado do equipamento, quando ele está ready to run, que é a certeza que o equipamento vai estar pronto para partir. E, por fim, a diminuição dos custos de operação, ao extrair maior eficiência dos equipamentos. O nosso segundo item da nossa lista de preditivas é o CAT-SPECT. O CAT-SPECT ele é um aplicativo que permite que os usuários realizem as inspeções dos equipamentos, eles mesmos, como a TA1, preventivas, checklist diários, entre outros. E ele também está disponível para Android e Apple iOS. O acesso ao CAT-SPECT ele é realizado através de um usuário CWS, que é o mesmo utilizado para acessar os demais sistemas da Caterpillar, como SIS, CAT-APP, MyCat, entre outros. Eu vou mostrar um vídeo que é como você faz para conseguir o CWS através do PartsCat. Having a CAT account is the best way to shop for parts online, manage your equipment, go mobile, and more. Here's how to get started. Go to parts.cat.com and click Register, located at the top of the screen. Enter your location to select a CAT dealer near you.
Provide your contact and company information in the form provided. Once complete, select Create My CAT Account. Confirm your email address is correct and click Continue. A verification code will be sent to your email. Next, simply enter the code and tap Verify. Finally, create a username and password. If you like, your email address can serve as your username. Once completed, tap Continue. And you're done. Your account has successfully been created. You can now edit your account information and shopping preferences, easily manage your equipment, store payment methods for easy checkout, quickly reorder or save items, and find recently viewed products and past orders. Plus, with a CAT account, you get access to the full suite of CAT applications. One account, all of CAT. Eu vou mostrar um vídeo agora sobre a utilização da plataforma. Ele é um vídeo um pouquinho mais longo, mas ele é bem instrutivo para explicar realmente como funciona a plataforma e todos os passo a passos e todas as funções. Com digital ou criar uma conta. O acesso ao CAT Inspect ele é realizado através de um usuário CWS, que é o mesmo utilizado para acessar sistemas como SIS, CAT App, o mycat.com, o parts.com e outros. Se você já possui o usuário CWS, você clica em entrar, coloca o seu login e senha e você vai conseguir acessar o aplicativo. Essa segunda opção, entrar com e um desenho da digital, é se o seu celular possui a funcionalidade de ler digitalmente, você consegue entrar com a digital sem colocar o usuário e a senha. E tem a aba criar conta aqui. Se você não tem o usuário CWS, você pode criar ele, selecionando o e-mail, seguindo todos os passos, que é bem autoexplicativo. Você vai receber o usuário no seu e-mail e a confirmação, e depois você clica em entrar. Agora a gente vai falar da aba configurações, que pode ser acessada no canto superior esquerdo. Esse primeiro item, e-mail padrão, você deve colocar um e-mail corporativo ou pessoal para estar recebendo os relatórios em PDF que são gerados no final de cada inspeção. Assinatura de nível de questão, quando você quer receber uma assinatura depois de cada item inspecionado, a gente recomenda que isso fique desligado. Guardar imagens da biblioteca, porque dentro do app você tira fotos, né, durante a inspeção, e o app pode salvar isso na biblioteca do celular ou não. Ativar o pacote de inspeção é você separar os relatórios por número de série, eles ficam agrupados. Vídeos de 30 ou 60 segundos são os vídeos que são feitos dentro da inspeção, você pode definir o tempo deles. Auto Display Help Content é uma aba que ela ajuda você com algumas informações para poder preencher o relatório. Esse SMU pré-definido é a unidade de medida que você quer trabalhar, seja orímetro, seja quilômetros, para você trabalhar dentro do relatório. Na aba Inspeções, no menu principal, você pode criar uma inspeção clicando nesse botão amarelo ou no canto superior direito, no ícone mais. Essas três abas aqui, andamento, atribuído e enviado, elas significam o andamento, formulários que já iniciaram, porém não foram concluídos. O atribuído, formulários que foram atribuídos por outro usuário do CAT Inspect. E enviados são formulários concluídos, enviados para os e-mails cadastrados que a gente falou no ponto anterior. Agora a gente vai clicar nesse botão amarelo de criar inspeção ou no canto superior direito no mais para criar uma inspeção. Bom, ele vai abrir essas quatro opções aqui, que equipamento significa que a maioria dos formulários estão agrupados nessa categoria de equipamentos e eles são direcionados para motores, PMs, então esses tipos de formulários vão estar em equipamento. O local possui formulários como de controle de contaminação, inspeção de site e experiência do cliente com o revendedor, e o SOS são formulários específicos para a coleta de fluidos SOS em cada compartimento de cada equipamento. O Wear Management é um outro aplicativo que ele tem integração com o CAT Inspect.
Então você tem que fazer o download dele na App Store ou na Play Store para você ter essa integração dos dois aplicativos. Agora a gente vai entrar na aba Equipamento para ver como que os formulários funcionam dentro dessa funcionalidade. A gente nessa primeira linha tem a opção de somente formulários personalizados, que são os formulários que a gente vai favoritar, são formulários que a gente vai ter mais familiaridade, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente na aba Favoritos. Essas duas outras opções, que são pesquisar por família ou pesquisar por prefixo de número série, são muito importantes também. Por exemplo, pesquisar por família é se a gente deseja pesquisar por um formulário que atenda uma grande variedade de equipamentos. A gente vai clicar em família e vai colocar Family All. Ok? São formulários mais genéricos que vão atender praticamente todo tipo de série. Vou cancelar. E um outro exemplo é se a inspeção não necessita de um prefixo de máquina específico associado. Porém, a gente quer um formulário que atenda a um grupo de equipamentos específico. E a gente vai clicar em família e pesquisar, por exemplo, motor. A gente vai ver todos os motores que estão disponíveis para a gente fazer a inspeção. Então, é importante ressaltar que essa parte aqui está em inglês, apesar do aplicativo a gente estar visualizando ele em português. Os relatórios aqui vão estar em inglês, infelizmente. E a última opção é se o formulário é uma PM, uma manutenção preventiva, de um prefixo de máquina específico. A gente vai colocar esse prefixo nessa segunda opção, por exemplo, JPA. E a gente vai achar os formulários que são de acordo com esse prefixo de máquina. A gente selecionando Family All em pesquisar por família e o prefixo de série JPA, vai aparecer todos os relatórios disponíveis dentro do Family All. Então, por exemplo, a gente pode colocar relatórios hidráulicos. A gente tem 2 tipos de relatórios. E se a gente clicar nessa estrela, a gente favorita esse relatório, que a gente vai poder acessar ele futuramente na aba de favoritos que a gente vai falar. Agora aqui dentro do relatório, no canto superior direito, a gente pode apagar esse relatório e começar um outro. Nessa aba Informações de Cliente Ativo, a gente tem as informações gerais do cliente. No meu caso aqui está tudo vermelho porque eu não tenho nenhuma máquina relacionada ao meu CWS. Essa aba de comentário das informações gerais, a gente vai ter as informações gerais da inspeção que a gente vai fazer. E nessas abas aqui embaixo, que tem, nesse caso, 5 itens, são as categorias. E a gente, dentro das categorias, tem 0 a 2, 0 a 3. Esses números, eles indicam o número de a quantidade de tarefas que a gente tem dentro de cada um desses itens. Vamos falar agora da aba Informações de Cliente Ativo. O primeiro tópico que está escrito Examinar, e QR Code ou CAT-PIN, é que a gente precisa preencher essas informações aqui, como modelo, número de série, valor do medidor de serviço, que é o orímetro, localização, nome do cliente. A gente precisa preencher essas informações aqui para começar a inspeção. E a gente pode preencher essas informações automaticamente. A gente pode ler o QR Code que está localizado na máquina, ou então ler o código de barras do CAT-PIN. Lendo de qualquer uma dessas duas formas, vai preencher todas essas informações que são obrigatórias para a gente continuar a preencher o formulário. Na aba de comentário das informações gerais, como ela está dizendo, é uma aba de informação geral. A gente recomenda que você preencha essa aba no final da inspeção. Ela vai ter as classificações normais, monitorar, ação e não identificado. Se você selecionar a classificação monitorar ou ação, ele vai exigir que você preencha algum comentário ou alguma foto. Eu vou colocar a classificação normal e vou clicar em próximo. Quando eu clico em próximo, ele vai começar com as perguntas do relatório para a gente preencher. Eu vou clicar aqui em alguma das perguntas
para a gente ver como que é o design. Então ele está aqui, check for peeling or other chromeware. Então a gente vai entrar nessa pergunta e vai dizer se pass ou fail. O pass seria dizer que está ok, o fail quer dizer que falhou na inspeção. E aqui a gente tem a aba comentários, que a gente pode fazer algum comentário sobre essa inspeção, e a assinatura, que você pode assinar dizendo que você, a pessoa que fez, realmente checou a informação. Depois que você preencher todas as perguntas, você vai clicar em concluído. Ele vai estar aqui que todas as perguntas foram respondidas. No meu caso, faltou essa aqui, que eu vou responder agora. Vou clicar em próximo e vou clicar em enviar. Ele vai atualizar aqui, vai checar se você respondeu as perguntas, 2 de 2, 3 de 3. No caso, eu respondi todas as perguntas e vou clicar em enviar. Aí aqui vai aparecer a série da máquina, o orímetro que eu coloquei, o relatório que eu selecionei, comentários que a gente pode colocar, o título do relatório, que no caso aqui é o técnico, é o cargo da pessoa que fez o relatório, vou colocar supervisor. Toque aqui para entrar, é no caso aqui fazer a assinatura, você faz a assinatura e clica para enviar. Esse enviar vai ser enviado para o e-mail que você selecionou na aba configurações que a gente fez no início do vídeo. O relatório já foi enviado para o meu e-mail e aqui na aba principal tem alguns relatórios que eu não finalizei. Nessa aba aqui de inspeções em andamento, atribuído. Não tem nenhum atribuído, enviado e concluído o que a gente fez junto aqui. Agora eu vou navegar na aba Relatórios. Ele vai aparecer o relatório que a gente fez agora, a hora que a gente fez, o dia. Na aba Favoritos, tem um relatório que eu favoritei aqui e eu vou entrar nele agora, para a gente dar uma olhada. Ele vai aparecer a mesma coisa, informações do cliente, comentários que a gente faz no final e a inspeção checklist, que só tem um item e tem 21 etapas para a gente concluir. Esse relatório é um pouquinho diferente do que a gente viu, não tem nem pass nem fail, que é se ele passou ou falhou, mas ele tem as opções de normal, monitorar, action ou não identificado, que a gente viu anteriormente. O normal ele vai passar direto, o monitorar ele vai pedir um comentário ou uma foto e vai deixar a gente prosseguir, e o action a mesma coisa, vai pedir um comentário ou uma foto para a gente prosseguir. Ou seja, as classificações desse relatório aqui é diferente do primeiro que a gente fez. E para o nosso próximo tópico e último tópico, nós vamos falar sobre análise de fluidos. Com a verificação de rotina do óleo lubrificante, líquido de arrefecimento e de combustível, é possível obter dados valiosíssimos que podem ser usados para impedir falhas inesperadas e tempo de inatividade não planejado. Com apenas uma amostra, é possível revelar desgaste excessivo, fluidos contaminados e outros problemas não vistos. A primeira análise recomendada para os geradores é a análise de óleo lubrificante. Os testes que nós fazemos, que nós indicamos, são os testes na tela. Vou falar um pouco sobre eles, né? O teste de viscosidade, que é por meio deste ensaio determinar o grau de viscosidade do óleo lubrificante. Espectrometria de infravermelho, para análise de infravermelho por transformada de Fourier, utilizamos um equipamento com mostrador automático. No infravermelho são feitas as medições de elementos degradantes no lubrificante, bem como o teor de sulfatação para o óleo do motor, teor de fuligem, teor de oxidação, teor de nitração, teor de sulfatação, espectrometria de emissão óptica de plasma, o teste de elementos químicos realizado com espectrometria de emissão óptica de a plasma com medição simultânea, onde avaliamos partículas inferiores a 10 microns de tamanho. Os resultados são expressos em partes por milhão e são analisados 18 elementos que podem ser de desgaste, contaminação externa e aditivação de óleo. Contagem de partículas,
a determinação de quantidade de partículas em suspensão no óleo é realizada com um contador de partículas automáticos, com medição através de raio laser. Diluição por combustível. Esse ensaio permite medir quantitativamente a presença de diesel no motor. E o Carl Fisher, que esse ensaio permite medir quantitativamente a presença de água no óleo. Outra análise que recomendamos é a análise do líquido de arrefecimento. Os testes para o líquido de arrefecimento são de porcentagem de glicol, que é a verificação do percentual de glicol presente na amostra. O glicol é responsável por aumentar a temperatura de ebulição e diminuição da temperatura de congelamento do líquido. O pH, que verifica a acidez e alcalinidade das amostras de líquido de arrefecimento. A condutividade. A quantidade é a medida com que o líquido está conduzindo a corrente elétrica. Esse parâmetro deve ser dentro das especificações de fabricante, normalmente. Nitrito, que o nitrito é um aditivo de alguns líquidos de arrefecimento que fornece proteção contra cavitação e corrosão. É necessário verificar sua concentração a fim de estabelecer a necessidade ou não de procedimentos de manutenção para correções de concentrações. Odor. O odor é uma das mais efetivas ferramentas para indicar problemas no sistema de arrefecimento. Problemas como passagem de compressão, contaminação por materiais de limpeza dos radiadores, reações químicas, entre outros. Cor. Mudança na cor do líquido de arrefecimento geralmente pode indicar mudanças químicas no produto, ou mistura de outros tipos de líquido de arrefecimento e outros inibidores, ou mistura de água ou produto de forma incorreta. Aparência. A verificação de turbidez ou materiais diferentes nas amostras de líquido de arrefecimento pode indicar contaminação por água, óleo lubrificante, diesel, solvente, utilização de água imprópria e etc. Precipitado. Material não dissolvido nas amostras de líquido de arrefecimento são geralmente resultados de corrosão dos componentes metálicos do sistema de arrefecimento ou precipitação de aditivos do líquido de arrefecimento do motor. Espuma, que pode ser causada por contaminantes externos ou pela perda de aditivos anti-espumantes do líquido de arrefecimento. Passagem dos gases de exaustão também pode causar a espuma no líquido de arrefecimento. E o último teste que nós recomendamos de fluidos é o teste de diesel. Os testes que nós fazemos para o diesel são de teor de biodiesel, que é a verificação do teor de biodiesel presente no diesel, né? O teor de biodiesel deve estar conforme é especificado na legislação vigente. Teor de enxofre, que é a verificação do teor de enxofre presente no óleo diesel. O teor de enxofre deve estar conforme a informação do produto realizado. A contagem de partículas, que a determinação de quantidade de partículas em suspensão no óleo é realizada por um contador de partículas automático com medição através de raio laser. Viscosidade a 40 graus, que é a medição de viscosidade para verificação de possíveis contaminações e atendimento à especificação da legislação vigente. A cor. Através do teste é possível averiguar o uso correto do diesel em determinadas especificações de acordo com a cor. Teor de água, que é o Carl Fisher, que é a verificação quantitativa do teor de óleo diesel. Análise de elementos de desgastes e aditivação, que é a verificação do teor de desgaste e contaminação de aditivos de óleo diesel. Como realizar a coleta do óleo diesel? Bom, primeiro, você tem que adquirir o kit de coleta de óleo, preencher o formulário manual ou registrar no próprio sistema e entregar em uma das nossas filiais, pessoalmente ou via correio. Vou mostrar um passo a passo para a coleta do óleo. Ele é bem rapidinho e ele é bem instrutivo. Oi, sou Jeff Payne, instrutor de manutenção preventiva da Caterpillar. Uma das perguntas que me fazem constantemente é sobre como coletar uma boa amostra SOS e não contaminar a amostra ao realizar a coleta para envio ao laboratório para análise do óleo ou líquido de arrefecimento. Neste caso, realizaremos a análise do líquido de arrefecimento. Para coletar corretamente esta amostra, devemos remover a tampa e limpar o local com pano macio e limpo.
Pode haver algum acúmulo de poeira, talvez a tampa esteja faltando ou alguém se esqueceu de colocá-la na última vez que coletou uma amostra. Precisamos realizar a limpeza e depois a coleta de 2 amostras. Iremos coletar uma amostra limpa. Muitas pessoas cometem erro durante a coleta, pois elas apenas coletam e enviam a amostra boa. Ela possuirá internamente sujeira e contaminação devido aos pequenos orifícios no final. Você pode encontrar um pouco de poeira e sujeira neste orifício. Se você está coletando alguma dessas amostras, você deve se certificar de que sua válvula possui este pequeno orifício no final. Se não possui, não é um portal de amostragem SOS. O que eu vou fazer é utilizar um frasco. A CAT possui esses pacotes pequenos que são bons. O pacote inclui 2 tampas, um frasco e uma mangueira. Você deve comprá-lo separadamente. Este é um pequeno suporte de segurança para o tubo que deve ser usado aqui. Devemos realizar a coleta para dentro desse frasco. Já fiz a coleta de 2 frascos. Eu usarei este aqui e irei coletar a amostra. Esta será minha amostra suja. Após terminar esse procedimento, devo etiquetar e enviar minha amostra boa ao laboratório. Meu assistente iniciará a máquina para nós agora. Ok, o que temos aqui? Esta é minha amostra boa. Você observará nesta amostra que na minha amostra limpa eu não usei todo o frasco. Na verdade, não é necessário encher todo o frasco. Mas na nossa amostra boa, eu enchi o frasco até a linha permitida e agora devo tampá-lo. Usarei uma tampa de reserva que estava guardada em local limpo, para quando eu precisasse utilizá-la. Muitas pessoas guardarão a tampa em seu bolso, pois isso é mais conveniente. Ao utilizar essa tampa que estava guardada no bolso, ela contaminará a amostra e a análise da amostra informará que existem fiapos no sistema. Neste ponto, você deve coletá-lo e certificar-se de que foi etiquetado corretamente para que se saiba o número da máquina procedente e o número de horas da máquina. Ao coletar amostras SOS boas em intervalos regulares, poderemos trabalhar com seus distribuidores e eles poderão ajudá-lo a prolongar a vida útil de sua máquina, prever falhas antes que elas aconteçam e prolongar a vida de sua máquina. Amostras SOS regulares que estão limpas e não estão contaminadas são muito úteis para a vida de sua máquina. Interpretação. Houve desgaste? O desgaste ocorre pouco a pouco, por simples fricção ou por abrasivos, corrosivos, tempo de vida do ativo, atrito, aumento de carga, desalinhamento, entre outros componentes. Houve degradação? Pode ser causada pelo tempo de uso, por exemplo, ou provocada por devido à contaminação por água, combustível, ou condições com alta temperatura. Houve contaminação? A contaminação pode ser considerada como tudo aquilo que não faz parte do óleo ou do fluido, por exemplo, poeira, água, combustível, borracha e etc. O óleo utilizado está correto? Essa verificação nos ajuda a identificar se o óleo utilizado é o recomendado, de acordo com algumas especificações, como viscosidade, aditivo, antidesgaste, zinco e etc. Bom, ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Tchau, até a próxima!